Seja muito bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Gustavo. E eu sou o Luciano. Nós estamos falando aqui do oeste do Paraná, de Marechal, e nós estávamos fazendo uma viagem de bicicleta, já percorremos o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também pedalamos por São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, tudo de bicicleta. Mas aí veio alguns problemas na coluna do Luciano, mais a pandemia, daí a gente teve que parar. Estamos passando essa temporada aqui maravilhosa no sítio. E aqui aproveitando muito, né, dessas vivências de sítio para nossa terceira temporada do canal, né? Foi a primeira temporada que não foi viajando, né? As duas primeiras foram de viagem, essa parada, que a próxima também espero que seja na estrada de novo, né? Mas é isso, vamos pra bater esse papo então? Então hoje é uma live diferente porque sempre é nós dois aqui e hoje ela já tá aqui, chegou um pouquinho mais cedo pra bater esse papo com a gente. Então é isso. Brincadeira. É isso, então acabou. Que bom aparecer aqui. Agora vocês já sabem como que é a minha voz. Não, brincadeira. Mas eu me sinto bem nervosa, assim, de estar olhando pra câmera. Eu sinto vontade de estar aqui, às vezes de compartilhar. Mas é uma vergonha. Hoje eu tô aqui, gente, então... Eu sei que pra mim, nas primeiras vezes que fiz também a live... É engraçado, né? Porque quando você grava um vídeo, você parece que tem ali uma coisa assim, não tá acontecendo direto, né? Aqui tudo que você faz é uma conversa frente a frente com todo mundo, né? Dá um friozinho assim, mas... É engraçado, uhum. Então antes da gente começar, galera, de pegar as perguntas, então já vão preparando e mandando as perguntas no chat. Mas Ana, se você quiser então se apresentar. Meu nome é Ana Clara, tenho 28 anos. Sou natural de Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Conheci os meninos através da faculdade, da universidade. Nós três cursamos engenharia ambiental. Então, eles foram viajar e eu ainda estava nesse lance da faculdade, né? Então, só depois que eu finalizei a universidade foi possível embarcar nessa aventura com os grandes amigos aqui. Então, para sair de viagem de bicicleta, eu conheci a Isaura também, né, aqui no sítio, através da mãe do Luciano, que fez um voluntariado, foi na Chácara Sol Nascente, do Rio Grande do Sul, né? Perto de Porto Alegre. Perto de Porto Alegre. E aí, a mãe do Luciano, então, conheceu a Isaura lá, chamou a Isaura pra vir aqui pro sítio, e eu também já tava preparada pra vir pro sítio pra viajar de bicicleta. A Isaura e eu, a gente pensou, poxa, vamos viajar com esses meninos. E aí, a gente também criou o projeto Ciclo Florescer, que tem no Instagram. Então, se alguém quiser dar uma olhada lá pra ver as nossas aventuras também, fiquem à vontade. É o @cicloflorescer. Resumo, né? A André falou, o sorriso da Ana é parecido com a íris do Coragem na Bagagem. Não é a primeira pessoa que fala. Não é a primeira pessoa. A gente, inclusive, acha realmente parecido. Não é só o sorriso, mas eu acho o rosto também. Gratidão, primeiro pela força e pela pergunta também. Interessante. Conta o que cada um mais gosta um dos outros. Ô, louco, André, tá Olha! Mas é interessante. Interessante. Tá, olhando pra Gustavo agora. Então, deixa eu ver. O que eu mais gosto no Gustavo, a sua honestidade. Eu ia falar a mesma coisa. O Google, ele transparece, assim, muito mais a... Aham. É algo muito forte, uhum. assim. É muito bonito também. Acho muito legal essa sua honestidade. Ai, que lindo. Depois a gente se abraça, tá bom? E no Lu, o que eu mais gosto no Lu... Nossa, eu não sei se o que eu acabei de pensar seria uma coisa sua, mas eu me sinto muito à vontade em conversar com você, assim... Tipo, se às vezes eu tô muito triste, muito irritada, sei lá, qualquer sentimento, assim, que me desestabiliza... Uma pessoa que eu vou procurar é o Luciano pra conversar, assim, né? Agora, quem vai ser o próximo a responder? Eu admiro muito a sua energia. Tem um sentimento, assim, você acolhe bastante todo mundo com muito carinho, com muito cuidado. A Ana, que eu admiro muito, é a comunicação empática, né? Ela tem um coração muito grande e isso facilita a conexão, assim. Eu vejo que a gente não tem tanta... a nossa conexão é um pouco mais demorada, né? Mas a Ana já é mais direta e consegue incrivelmente se conectar. O Nene? No Nene. Ó, que pergunta, hein, André? Difícil, vamos ficar a live inteira falando só disso, gente. Ô, André. Uau! Acho que é a capacidade de resolver problemas. Tem uma visão, assim, analítica e consegue ter uma visão ampla da coisa, assim. Às vezes a gente está
Só na caneta, o problema da caneta dele já consegue ver um pouco mais ampla e ver que o papel que não funciona e coisas assim. Isso é um grande potencial. É mesmo. O Nenê é MacGyver, né? Sim. É o Pereirão do sítio aqui. Resolve tudo. Ó, Tatiana aqui. Ana, seus alunos têm muita curiosidade da sua vida no sítio? Olha. Que engraçado, né? Tem Eu que falar que acho. você é professora também. É. Ah, verdade. é. Então, nesse tempo que eu tô aqui no sítio, aí calhou do Lu machucar as costas, a gente tá aqui. Então, eu senti muita necessidade de, além dos trabalhos no sítio, eu procurar um trabalho externo também. Então, eu sou professora de inglês, né, numa escola. Então, eu fico 3 dias na cidade. Aí, pela manhã e à tarde eu dou aula para crianças e à noite eu dou aula para adultos. E aí é bem engraçado, porque a comunicação com as crianças, como eles estão aprendendo palavras novas, então é como se você falasse assim, tipo, eu moro no sítio, né? Ah, eu moro na minha farm, né? Então eles sempre perguntam assim, porque é muito diferente, né? Não tem ninguém que mora na farm. E eles têm curiosidade, sim. Só que a visão que eles têm de sítio, né? É aquele sítio cheio de animais. E aqui não tem animais, né? Só tem os nossos 2 cachorros. Então eu já consegui trocar ideia com vários alunos que perguntam, né? Eu tenho a liberdade de conversar muito com as crianças, né, lá. Claro que colocando o inglês, né, como prática, mas eu tenho essa liberdade e eu vou conversando com eles sobre o que é isso. Então, sempre que eu posso também, eu faço alguma pergunta, assim, pra ver o que eles sentem em relação à responsabilidade ambiental e tal. Então, eu tento não interferir, mas sempre trazer uma questão ou outra, né, do sítio ou de algo que tá acontecendo lá mesmo, assim. A minha pergunta para Ana: como lidar com o ciclo menstrual durante a viagem de bike? TPM, cólicas e fluxo menstrual. Aham. Eu vou ler porque às vezes eu esqueço também, né? Mas então, particularmente, o que eu fiz assim, antes de iniciar a viagem de bicicleta, eu comprei, né? Na verdade, eu ganhei de uma amiga um coletor menstrual. E ele facilita muito, assim, em relação à viagem, à limpeza, né? Outro lance, assim, de você não precisar comprar absorventes e tal. Então é ecologicamente mais bacana também. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu acho que o coletor é bem massa. Eu me adaptei bem. Claro que são corpos e corpos, né? Então, se você tiver a oportunidade, né, de experimentar, eu acho que seria bem legal. Eu, particularmente, também me sinto privilegiada por ser uma pessoa que não tem muitas cólicas, sabe? Quando tenho é algo leve, algo tranquilo. Mas eu sentia também que quando eu tinha um pouco de cólica, se eu continuasse pedalando, se eu pedalasse assim, parece que o exercício físico, ele colocava minha atenção, voltava em outra coisa, às vezes eu até esquecia e tal, mas é porque minha cólica, ela é muito leve, né? Não chegou a ser um problema. Nunca foi um problema pra mim, ainda bem, né? E quanto à tua expectativa e depois na estrada, foi muito diferente, assim? Olha, eu acho que eu nunca tinha pensado muito nisso. Eu fui meio maluca, assim, viajar de bicicleta com vocês, pra falar a verdade, né? Foi resolvendo. Eu fui na emoção. O Gustavo e o Luciano falam que eu sou emoção. Eu acho que eu fui meio na emoção, assim, né? Mas outra dica que eu daria, por exemplo, assim, levar uma garrafinha de água e se você, às vezes, não tem a possibilidade de se lavar nem nada, você pode utilizar essa garrafinha d'água para fazer essa higienização, né? Que é algo bem bacana também. Então não é um bicho de 7 cabeças, na verdade, eu achei, a viagens. E também não precisa ficar suja, né? Não, de maneira existe alguma. A gente mesmo, assim, até o lance do banho, né? Meu, dá pra tomar banho todos os dias se você quiser. Acho que só teve uma noite que eu não tomei banho né, de garrafa e tal, né? Não dava. Mas lembra que é o nosso acampamento que tinha tanto pernilongo que daí a gente não conseguia ficar fora da barraca? Aquele dia foi tenso. E daí... E tava frio, e daí a gente tava de casaco, vocês lembram? Que até em cima do casaco os pernilongos tava pegando? Então, que jeito que toma um banho, não dava. Sheila, Ana, o que a sua formação acrescentou
e ou não nessa etapa da sua vida? Uau, que pergunta difícil. Eu acho que, assim, quando você vai pra universidade, você vai bem cru, né? Tipo... Então, assim, por que eu decidi fazer engenharia ambiental? Vou ser bem sincera. Porque eu achava legal a natureza e porque, por pressão familiar mesmo, tinha que fazer uma coisa que dava dinheiro, né? Gosto de natureza e engenharia parece ser bem importante, né? Então vamos fazer engenharia ambiental. Então eu não sabia nada de engenharia ambiental, enfim, de nenhum dos processos. E aí a gente acaba aprendendo algumas coisas lá que facilitaram eu ter uma visão mais crítica sobre alguns processos, algumas coisas que a gente acaba visualizando por aí. Então, na estrada, enquanto a gente pedalava, a gente sempre trocava ideia entre si, a gente notava os problemas ambientais, o que a gente pode fazer para diminuir isso, se a gente quer fazer parte disso ou não, né? Então, gente, particularmente trocar ideia com o Luciano e com o Gustavo é maravilhoso, tá? Pensando na época da faculdade, é isso, conhecimento teórico, assim, né? Mas eu aprendi muito na prática, na viagem de bicicleta. Então, eu teria dificuldade de responder a segunda pergunta dela, o que não acrescentou, né? Eu não saberia te responder, eu tenho que pensar melhor sobre isso. Ó, A Fabi. Fabi. Ana, durante a viagem de bike, você achou que chegou a pensar em algum momento que não conseguiria? Sim, né? Nos primeiros dias, lembra? Que Teve que daí... motivar a Ana. Que daí subir no... Foi subindo aqui São Roque? Que daí era muita... Tava muito carregado pela primeira vez e era muita subida, né? Assim, muito também. Agora o que eu acho muita subida mudou muito, né? Mas enfim, pra mim era muita subida no começo. E aí eu lembro que eu senti muita dificuldade logo no primeiro dia, daí eu caí, né? Não me machuquei, mas isso, desestabiliza. E também no terceiro dia que a gente chegou em Cascavel, Acho que sim. daí a minha perna tava muito dolorida e eu não conseguia, tipo, sentar, eu ia meio dura assim, né? E daí eu chegava a pensar a todo momento que eu tava pedalando, será que eu tô fazendo? Né? Será que é isso mesmo? Mas daí toda hora eu colocava, assim, coisas negativas na minha cabeça, tipo... Pô, o Luciano e o Gustavo estão super acostumados a viajar de bicicleta e eu tô aqui atrapalhando eles, eu tô no final, eu tô, sei lá, tô por último sempre, né? Não que eles me deixassem, né? Mas eu tô até atrapalhando a viagem deles. Então era toda hora assim. Aí eu chegava, eu conversava com eles, gente, eu tô atrapalhando a viagem de vocês, né? E assim, ó, vai na frente, tá? Pô, em alguma hora eu chego. Daí eles, Ana, a gente não tá preocupada em chegar rápido. A gente quer estar aqui com você, né? A gente quer a sua companhia. Isso foi bem reconfortante pra mim. Vocês me deram muita força. Eu lembro até quando a primeira vez que eu saí viajar, é emocionante, assim, você abrir mão, sei lá, da vida que você estava levando, se dispor a fazer uma jornada diferente. Envolve muitas emoções, assim, né? Muitas coisas na nossa vida. Mas incrível, né? Eu admiro, assim, a tua disposição. A Ana Caroline falou: Ana, qual conselho você daria para as mulheres que viajam de bicicleta sozinhas? Você acha muito perigoso? Já passou algum perrengue? E nisso tem o superchat do Luiz ali. Luiz, muito obrigado, você sempre presente, fortalecendo muito. Obrigada. Ele faz a pergunta: Ana, você faria uma viagem de bike sozinha? Então, um conselho para mulheres que viajam de bicicleta sozinhas. É difícil eu me colocar no lugar delas se eu nunca viajei de bike sozinha, tá, gente? Desde o começo eu saí com os meninos, a Isaura estava presente comigo, mas nunca consegui fazer algo sozinho. Quando alguém me perguntava, assim, sobre medos, por exemplo... Um dos meus maiores medos era viver no mundo sozinha, sabe? Eu sempre precisei de pessoas. Antes eu achava que eu nunca conseguiria viajar sozinha de bicicleta e essa ideia até me assustava, porque
eu era muito dependente emocional, afetivo, enfim, de pessoas, de estar perto de pessoas. Com o tempo eu fui vendo que, sei lá, as respostas estão dentro da gente, e se as respostas estão dentro da gente, por que não, às vezes, ter essa experiência única com você mesma, né? Então eu acho que talvez em algum momento da minha vida eu faria viagem de bicicleta sozinha, mas que não seria nesse momento ainda, talvez num futuro. E você acha que é perigoso mulheres viajarem sozinhas ou... É muito complicado isso, eu dizer, assim, pela experiência de outras mulheres que viajam sozinhas que a gente acompanha, a gente vê que dá pra viajar, né? Tudo tem seu lado positivo e negativo, né? Mas eu acho que daria pra fazer viagens, a gente conseguiria. Um conselho, assim, que eu vejo, como o nosso mundo é extremamente, sei lá, machista, preconceituoso e tal, quanto mais neutro a gente puder estar, quanto mais longe de capitais, mais passar despercebido, tanto a gente quanto a bicicleta, os equipamentos, seria algo melhor, assim. Eu gosto disso, mas é uma experiência bem particular minha, assim, né? Mas então essa poderia ser uma dica que eu daria pra alguma mulher, assim. E como a Ana disse, tem algumas mulheres aí viajando atualmente sozinhas e que já viajaram também, rodaram a América do Sul toda. Tem a Gira América, que tem uma história incrível. Tem a Ada Cordeiro, que também rodou a América inteira, assim, uma super corajosa. Júlia Irata. Que tá rodando agora, né? Tá fazendo viagem. A Pan também. Pan Marangoni. Não Sem Frescura e Meu Destino, aham. Tem uma mulherada aí que faz uma viagem incrível, sabe? Então eu acredito que dá certo sim, sabe? Ana Caroline mandou: conta como foi seu processo de transição capilar. Você lava só com água? Uau, isso é que interessante, né? O cabelo sempre foi algo muito forte pra mim, porque eu era bem, assim, apegada ao meu cabelo. Meu cabelo nunca foi o padrão de cabelo liso, assim, incrível. Então, desde pequena, desde os 15 anos, eu passava muita química no meu cabelo. E o que aconteceu foi que, no decorrer do tempo, eu fui prejudicando o meu cabelo, comecei a ter calvície, né? Então, até que eu me dei conta de que eu tava me maltratando só por conta de parecer igual as minhas amigas, padrão, né? Uma coisa meio padrão. Eu pensei, eu vou tentar me aceitar do jeito que eu sou. E assim, foi difícil no início, mas eu achei algo muito importante. Até que em um determinado momento eu pedi até para os meninos rasparem o meu cabelo. E aí foi a libertação, assim. Foi ano passado, né? Foi ano passado, aham. Então daí foi... Esse raspar o cabelo, ele foi um marco, assim, de novo ciclo, né? Daí, agora eu pela primeira vez eu vejo que o meu cabelo ele é enroladinho, eu não sabia, né? Olha isso, gente. Eu nunca soube que o meu cabelo era enrolado. Aos 20 e tantos anos que descobriu o cabelo. Então, ó, meu cabelo... Cachinho. Ele é até um pouquinho mais comprido, mas ele é o cachinho. Mas eu tô muito contente. E sim, eu lavo só com água, eu tava esquecendo disso. Eu lavo só com água, e como a gente toma banho gelado aqui no sítio, eu vejo que o meu cabelo ele não fica oleoso, sabe? E só a água dá certo. E antigamente usava tudo que era tipo de shampoo e condicionador. Nossa, né? Demais, assim, né? Até a família em si, vamos no cabeleireiro, vamos, né, tudo. E hoje em dia eu não compro mais nada disso. Na verdade, é muito libertador não comprar. Economiza, né? Shampoo, condicionador e daí desodorante também. E não sei, é muita economia e eu me sinto muito saudável, me sinto muito bem. E eu vejo que o meu cabelo tá forte. Aí, de vez em quando, eu passo um pouco de óleo de coco nas pontas, mas eu acabo até esquecendo. A babosa também? Babosa também aqui do sítio. Mas foi um desapego tão grande que quando eu tava apegada no meu cabelo e eu queria que ele fosse de uma maneira, parece que, nossa, era uma busca por algo que não acontecia, era um desespero. E aí, agora que eu deixei soltar, assim, tá tão leve, tá fluindo tão bem. E é mais fácil, né? Sim. Senão é uma luta diária contra a própria natureza. Uhum. Gente, olha o cabelo do Gustavo, que coisa mais linda. E eu também não sabia como era o meu cabelo. E pro homem é mais fácil, sim, é mais comum, na verdade, não saber o que é que nasce na própria cabeça.
Então pra mim tá sendo também um exercício. Pra mim também, eu fiz uma experiência, fiquei 1 ano e meio com o cabelo. Nunca havia tido coragem de deixar o cabelo crescer, e foi durante a jornada de bike também percebi, entendi como era meu cabelo. Próxima pergunta aqui da Fabi. Ana, qual foi o teu maior desafio e superação na viagem de bike? Eu acho que o meu maior desafio foi quando eu já tava bem treinada pra viajar de bicicleta, foi lá em Vrindabume. Assim, O maior desafio, né? eu acho que pra mim foi, eu acho que pra vocês pegaram pedais muito mais pesados que o meu. Mas na segunda foi isso também. Esse foi o maior desafio da segunda temporada. Nossa, Que é a foi região muito de difícil. Baipendi, Caxambu, que mais municípios? Baipendi lá, onde tem a Serra da Mantiqueira, tem o Parque Estadual dos Papagaios. Nossa, lá a região assim, ó, de morro, sobe e desce. E eram somente 30 quilômetros pra gente fazer, não era? Foram 30 e poucos, 38 eu acho que foi. Não cabe na minha cabeça. Mas era muito difícil. E assim, foi um pedal tão difícil que... Nossa, 30 quilômetros. A gente saiu muito cedo. A gente chegou bem à noite e, na verdade, a gente estava tão cansado que a gente passou Passou a entrada do lugar, né? a entrada do lugar. E aí a gente desceu um pouquinho, né? Meu Um Deus. morrinho. E 500 aí, metros só a gente desceu. Só. Um morrinho assim, né? 500 metros pra quem já tava esgotado, é lá Tava. embaixo, né? não dava. E daí a gente falou, vamos dormir aqui na estrada mesmo, né? Isso. Porque a gente não conseguia subir mais. A perna tremia, assim, ó, de subir. Aí as pessoas passavam de carro, pegava a bagagem da gente, levava até tal lugar pra, às vezes, facilitar pra gente. E Nossa. mesmo assim foi muito difícil. O Fogo no Bolo Vlogs perguntou: quando vocês vêm pro Pantanal e Bonito, Mato Grosso do Sul? Eu deixo você responder essa, vai. Pois é, Fogo no Bolo Vlogs. A gente não tem previsão ainda, apesar de termos muita vontade de conhecer o Pantanal, com certeza, com toda certeza. Queremos e vamos conhecer, mas ainda sem previsão. Quem sabe pode ser um ponto de partida da terceira, né? A gente pode ou começar a terceira temporada de viagem de bicicleta lá do Goiás pra frente, ou também dá pra entrar pelo Mato Grosso, né? Que Iniciar seria daqui. interessante, né? Mas são planos, coisas que ainda muito incertas. Sim. Vamos vendo aí. Vamos vendo. O grande Carlos mandou mais uma pergunta. Carlos, obrigado pela força de novo. E, bom, ele perguntou o seguinte: vocês leem Cecinho que andam lendo? Bom, a gente tava nessa discussão hoje, tem um monte de livro na fila, mas a gente, por conta dessa busca, dessa vivência que a gente vem tendo, a gente tem lido, assim, livros ou matérias que envolvam essas questões sobre o que a gente vive, de uma vida mais simples, dos impactos que a gente vem causando, a vida em sociedade, né, tudo questões mais nesse aspecto. Tem um livro que a gente até falou, tem um vídeo que vai sair em breve, que é o da Bronnie Ware, que é Antes de Partir. Esse vídeo, esse livro, eu acho sensacional e é uma reflexão incrível no ponto de vista, assim, da gente olhar para nossa vida e entender o que eu quero dela, né? A gente recomenda muito Bronnie Ware, Antes de Partir. Mas nesse lance de reflexão, de Admirável Mundo Novo, que fala sobre a tecnologia também, é algo tipo futurístico, assim, bem, bem pesado, mas que traz muita reflexão de que coisas que parecem ser absurdas, mas que estão acontecendo atualmente na nossa sociedade, né? A Tatiana mandou: Ana, algumas mulheres são consumistas. Você sempre foi desse jeito, somente o necessário? Olha, o que eu sempre tive em abundância, assim, na minha vida foi roupas. Porque a minha mãe, ela tem uma confecção de roupas. Então, eu poderia pegar todas as roupas que eu quisesse, quantas vezes eu quisesse. Mas eu sempre tive isso de pegar somente o necessário, acho que por ter em abundância. Então, eu acho que, sei lá, uma coisa que a gente consome muito, que as pessoas têm vontade de consumir, são roupas, né? Um exemplo. Então, assim, claro que eu já tive minhas épocas fúteis, assim,
muitas futilidades, mas extremamente consumista. Eu tenho dificuldade de entender, tipo, o que a gente pode considerar super consumista, média consumista, né, um pouco. Eu vejo que agora eu tenho um consumo mais consciente, é isso que eu vejo, e que antes eu não tinha. Samara Nicole perguntou: Ana, qual foi o maior obstáculo que você teve que enfrentar como mulher nas viagens? Eu, assim, não sei se seria um super obstáculo, mas uma coisa que eu notava que, não sei se eu já falei pra vocês, assim, mas que quando alguém ia, tipo, bater um papo sério, ou sei lá, de que eles iam nos meninos primeiro e não em mim. Não sei se isso é uma questão de ego, né? Mas eu via que a galera, pra um papo mais sério, buscava mais vocês. Mas eu não sei se é porque também a maneira com que vocês portam e eu me porto, enfim, não sei qual é esse lance. Mas eu não sei quanto a mulher, a minha dificuldade. Vocês conseguiriam ter uma visão externa de mim? Eu acho que foi mais tranquilo porque você estava acompanhada, né? A gente viajava em 4. Então acho que esses desafios, de repente, que ela pode estar imaginando, assédio, por exemplo, coisas nunca rolou. Né? E eu também, assim, eu ando com cara meio brava, assim, também, tipo, às vezes, sei lá, acabei de sair do banho no posto de gasolina e vou até a barraca onde está longe, assim, eu ando meio bravo, tipo, ninguém vai se mexer comigo, né? Não sei, mas é uma coisa também, né? Então eu não sei, porque eu sempre tive ao lado dessas pessoas que não cheguei a ter esses desafios como mulher. Tá? Tem um Edivaldo mandou uma legal aqui. No dia a dia, vocês estão andando de bicicleta? Se tem alguém que pode falar sobre isso, é ela mesmo. Eu ando 50 quilômetros de bicicleta, 25 ida e 25 volta da cidade. Então é isso, pra eu ir pro meu trabalho, eu faço 50 quilômetros, pessoal. 25 ida e 25 volta. Mas é claro que eu não faço todos os dias. Eu vou na terça-feira e faço esses 25 quilômetros, aí fico os 3 dias na cidade, e depois na quinta-feira à noite, daí, de tardezinha, né? Chegou a noitinha aqui, eu faço esse retorno. É a Ana que acaba tendo essa constância. Toda semana ela vai do sítio pra cidade pro trabalho. Eu e o Gu, a gente acaba que... como a gente permanece muito aqui no sítio, tem outras atividades do sítio dentro aqui, né? Faz vídeo, também os trabalhos, acaba que tem sido poucas as vezes que a gente precisa sair. Né? E às vezes que a gente tem saído, às vezes é para visitar alguém, daí vai de bike, ou também se não vai buscar as coisas na cidade que a gente precisa aqui para o sítio, né? Que às vezes não consegue produzir ração de cachorro, produzir uma coisa de mercado, e acaba indo de carro. Uhum. De bike tem sido um pouquinho pouco, né? Vitor Soriano, Ana, você tem vontade de ter um canal no YouTube? Não. Sinceramente não, até porque eu acompanho o trabalho dos meninos e eu sei que é extremamente trabalhoso. Vocês não têm noção do quanto tempo eles se dedicam a esse projeto. A gente acha, sei lá, porque pra mim eu não imaginava, né? Mas assim, eu vejo que eles veem o conteúdo com muita responsabilidade. Então, pra trazer um papo, pra trazer uma conversa, eu vejo que a gente troca muita ideia, vocês estudam muito, vocês veem coisas diferentes. É muita responsabilidade, demanda muito tempo. E sem falar que eu vejo que o coração de vocês, que esse projeto faz sentido, o YouTube faz sentido pra vocês, pra ressoar essa mensagem, né, de vocês. E eu admiro muito, mas não gosto. E não gosto de editar, eu fico nervosa. com trabalhos manuais, assim, coisa muito detalhada, assim, eu fico... Nervosa. Fico nervosa, né? É isso. Eu fico nervosa, eu não gosto. Ana, o último então aqui. TP perguntou: como você lida com a questão de não cumprir com a expectativa dos familiares sobre você? As expectativas sociais em estudar, ter casa, toda aquela vida normalizada. Ufa, isso daí no começo foi muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa que eu me preocupo com o que as pessoas dizem sobre mim, né? Ou ao menos preocupava, e agora eu libertei um pouco disso, né? Mas, então a gente tem uma carga muito grande da família.
E isso sempre foi muito importante pra mim. Eu queria que a minha família me apoiasse. Só que eu não julgo eles, eu entendo eles. Então eu ficava triste porque eu queria esse apoio incondicional aí. Só que eu também não vi o lado deles, né? Então, depois de muita conversa, depois de me colocar no lugar, enfim, claro que eu tenho que trilhar a minha vida, os meus sonhos, né? Mas, sei lá, eu acho que essa viagem de bicicleta foi muito importante pra gente quanto família, sabe? Porque eles, claro que eles ainda gostariam que talvez eu estivesse mais próxima deles, ou que eu estivesse garantindo coisas, bens pro meu futuro, porque eles foram criados nesse sistema, né? Eles e tantas outras pessoas que vocês devem conhecer. Então, quando a gente toma um rumo diferente, é uma quebra de expectativa muito grande. E até eu me sentia mal, na verdade, né? Sim. A gente se a gente se cobra também por isso. Então, eu tava fazendo uma coisa que eu queria, mas ao mesmo tempo eu tava triste, porque eu tava quebrando com a expectativa de todo mundo, né? Então, daí... E nesse processo, eu acho que vocês foram muito importantes, a Isaura também. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho que ser relembrada sempre do meu objetivo, do meu propósito, assim, né? Então, ufa, eu perco às vezes as minhas forças. E aí eu recorro aos meninos, a Isaura, ou pessoas que eu me sinto à vontade, que se puxam minha orelha se for necessário, mas que também estão com o coração aberto para trocar uma ideia. E nisso vocês, sei lá, reforçam aquilo que eu acredito que seja a minha verdade, né? Que às vezes o caminho fica meio... Nebuloso. meio nebuloso, aham. Então, hoje em dia, o meu contato, né, com os meus pais é muito mais verdadeiro do que era antes, assim. Nós vivemos realidades muito diferentes, mas eu vejo que tem um respeito muito grande. E tudo que é diferente vai receber questionamento e a gente mesmo às vezes duvida, né? Porque aquilo que é muito semelhante a alguma coisa que a gente já conhece parece que convém, Então é sempre um processo, né? Minha gente, era isso. Queria agradecer então a todo mundo que está presente, que dedicou esse tempo aqui para nós, né? Porque o tempo é o nosso item mais precioso, é o que vale mesmo nessa vida, é o tempo. E a gente decidiu partilhar ele aqui, então agradecemos de coração. Lembrando que quinta sim, quinta não, acontece o papo de quinta. Então anota na agenda para você não perder também o próximo, porque pra gente tá sendo muito legal sempre. Eu agradeço também pelo espaço, né? Eu falo muito quando eu tô nervosa. E se alguém quiser trocar uma ideia, vocês podem trocar uma ideia lá no Instagram, @cicloflorescer, tá bom? Que é o projeto meu e da Isaura, né? Que na viagem nós vamos sementes. E agora, como a gente tá um pouco parada, né? A gente compartilha sobre vida simples, sobre as experiências da viagem de bicicleta, né? Até mais e, como a gente sempre diz, sempre avante expandindo mundos. Avante! Avante!